Sejam bem-vindos à aula de História, a aula de hoje. Eu sou o professor Ananias Carvalho, ministrante da disciplina, e vamos hoje aprofundar um pouco mais sobre as nossas origens e principalmente um tema muito importante, muito relevante, que é o preconceito. Lembrando, gente, que essa aula, por ser a primeira aula de História, por ser o primeiro contato que vocês estão tendo com essa disciplina, é uma aula de revisão de um conteúdo que possivelmente vocês já viram no passado, nas aulas remotas, inclusive nas aulas presenciais. Você já deve ter lido algo a respeito, já devem ter tido contato com esse conteúdo, que é sobre a África de todos nós, o continente africano. Vamos lá, vamos começar a entender o que a África tem em relação com a nossa história e com o que a gente é hoje, com o que nós somos hoje. Vamos lá, gente. Vamos analisar nossa aula, África de todos nós, no primeiro slide, que nos diz o seguinte. O que é a África? A África é um continente com 54 países que falam 1.250 a 3.000 línguas diferentes. A história da África ela é bem similar à nossa história. Como aqui no Brasil, na África tinham vários habitantes antes da chegada do contato com o europeu. Como é o nosso país, a África também é um país em que as sociedades viviam em um sistema tribal. A África é um continente, muito rico, de várias riquezas, minérios, ouro, pedras preciosas, que fazem com que o solo seja riquíssimo. E rico também de cultura, rico culturalmente. A África é um berço de várias civilizações famosas e célebres que a gente estuda ao longo da nossa vida escolar em história. A África é o berço da civilização egípcia, do Império Egípcio, do Império Mali, de outros impérios que são famosos e foram muito bem arquitetados. Mas a África, a partir lá do século XVI, entrou em contato com o europeu. Aí que as coisas começam a mudar. Para a gente entender a África, a gente tem que dividir a história africana em dois momentos diferentes. E o marco desse segundo momento é justamente o contato com o europeu. Lá no século XVI, no século XV e XVI, nos anos de 1400 e 1500, começaram, como vocês possivelmente vão estudar, se já não estudaram, um momento histórico chamado de grandes navegações, onde o europeu partia do seu continente em busca de novas riquezas, novos mecanismos de explorar riquezas em outros ambientes que não fosse o continente europeu. No século XV e século XVI, o europeu chegou até a África e deparou-se com o africano. E por ser diferente, por se julgar superior, por ter uma mentalidade, que julgava o negro, pelo fato de ser diferente, como o inferior, começou assim um processo que a gente entende como um processo de consolidação de um preconceito na África. O que seria um preconceito? Vamos completar nossa cartela para a gente entender um pouco mais. O povo africano compõe parte importantíssima da miscigenação do nosso país. Graças a eles, aos indígenas e aos portugueses, somos hoje o povo brasileiro. Ou seja, gente, o povo brasileiro é composto por uma miscigenação de negro, de indígena e do europeu, do português. Inclusive, vários autores costumam afirmar que o povo brasileiro tem um pé na senzala e na aldeia. O que isso significa, gente? É que nós somos diretamente descendentes tanto de negros como de africanos que vieram para cá para ser escravizados. Esse somos nós. Isso somos nós. O povo brasileiro, uma mistura de vários povos que habitaram aqui. Nem por isso somos inferiores. Não é pelo fato de termos o sangue negro em nossas veias, indígena em nossas veias, somos inferiores ao povo europeu. Isso é um processo preconceituoso que nos convenceu que a gente é inferior ou superior a uma pessoa pela cor da nossa pele. Mas vocês, como são inteligentes, como estão dispostos a conhecer, a quebrar esse paradigma preconceituoso,
sabem que uma pessoa não é melhor que a outra pelo fato de ser diferente. Ok, gente? Vamos analisar agora um pouco sobre o preconceito. O que vem ser o preconceito? Adiante, por favor, na próxima cartela. Preconceito. Preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las. É um julgamento apressado e superficial. Vamos prestar atenção aqui nesse trecho para a gente entender o que é preconceito e refletir se somos preconceituosos ou se já sofremos preconceito. É um julgamento apressado e superficial, muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas, até mesmo violentas. Essa aqui é uma citação em pensamento da professora Flávia Cunha Lima. Vamos pegar esse gancho e vamos tentar entender um pouquinho sobre preconceito. Como o próprio nome já diz, preconceito é um conceito preconcebido. Muitas vezes a gente tece esse preconceito, essa ideia, esse juízo de valor sem conhecer o próximo. Para mim aqui, por favor. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que você está na sua escola. Que daqui a pouco a gente vai ter esse contato. A gente espera que seja em breve. Vamos supor que chega uma coleguinha nova e que você não conhece. Pelo fato de não conhecer, você acaba fazendo juízo daquela pessoa. Geralmente você cutuca o seu coleguinha. Nossa, mas eu não gostei dessa menina. Ela tem cara de ser metida. Já não gostei dela. Muitas vezes você não troca uma palavra com a pessoa, mas mesmo assim você tece um preconceito. Um conceito antes de conhecer. Esse preconceito, ele pode originar de várias formas. O preconceito, por exemplo, contra social. A pessoa tem preconceito e aversão às pessoas que não pertencem à classe social dela. Preconceito religioso, por exemplo. Você tece um preconceito, você tece uma discriminação, digamos assim, às pessoas que professam uma fé diferente da sua. Porque você julga que a sua é melhor, então você acaba discriminando, tendo um preconceito sobre aquilo que é diferente. Outro exemplo é o preconceito de sexo. Você tem preconceito contra pessoas que têm uma opção sexual diferente da sua. E o preconceito racial, aquele preconceito que você tem, não deveria ter, mas muitas vezes temos, em relação àquela pessoa que tem uma tonalidade de cor diferente da sua, muitas vezes sem conhecer. Gente, esse preconceito se origina de uma coisa bem simples, que é a ignorância. Quando você é ignorante, você não tem conhecimento, você não sabe, não se interessa por aquilo, você acaba tecendo esse preconceito. A gente já viu que isso é perigoso. Isso é, inclusive, uma coisa muito errada de se fazer. E a gente está aqui justamente hoje para refletir sobre isso, para refletir sobre esse tema, para que nas próximas oportunidades vocês amadureçam e parem de reproduzir esse preconceito em suas vidas. Vocês que provavelmente devem estar em casa, devem estar tomando café ou na frente da TV, sabem do que eu estou falando. Sabem que muitas vezes a gente, por costume, até porque a gente é filho da sociedade que nos cerca, acaba reproduzindo essa ideia preconceituosa. Então, a partir de agora, vocês sabendo que isso é errado, vocês sabendo que isso é apenas uma alternativa de alguém ignorante, a gente vai começar a refletir sobre essas situações. Ok, gente? Vamos lá. Adiante, por favor. O combate ao próprio preconceito é a luta constante que precisamos travar a cada contato e a cada nova amizade, conversas, a cada decisão. Gente, agora a gente vai refletir em cima da letra de uma canção, de um rapper, de uma cantora bastante conhecida pelo seu engajamento social na luta contra a discriminação racial em relação ao afrodescendente, ao negro, que é a MC Sofia. Você que está aí na sua casa, você que tem internet à disposição, pode fazer o exercício de pesquisar um pouquinho sobre a vida da MC Sofia.
Uma jovem que hoje tem aproximadamente 15 anos, 15, 16 anos, entre 15 e 17 anos, não tenho essa certeza para explanar para vocês, mas vocês podem pesquisar a vida de MC Sofia e ver o quanto ela tem lutado em favor dessa causa, da causa negra, e principalmente contra a discriminação. Vamos fazer melhor, gente. Vamos analisar um trecho de uma música dela chamada África. Em cima dessa música, a gente vai refletir e vamos futuramente fazer uma atividade bem legal para a gente internalizar o conteúdo de hoje. Ok, gente? Vamos ler a letra da música da MC Sofia e vamos refletir no que essa letra quer dizer para a gente. O nome da música é África. Vamos entender um pouco mais sobre ela. África, onde tudo começou? África. Onde está o meu coração, DJ? África. Com sua beleza e tradição? África. É para você essa canção, África. Ok, gente? Adiante, por favor. África. É para você essa canção de origem africana. Eu chego na minha rima, quem vai falar da África é ela, no caso, MC Sofia. Aí ela começa a explanar e a detalhar um pouquinho da beleza da África, que muitas vezes, por ser de um padrão diferente, é discriminado pelos outros. África, que beleza suas danças, que na hora suas roupas, essa cor, essa alegria eu trago como herança. Aqui ela retrata um pouco da beleza cultural da África, das suas danças, das suas roupas, e principalmente da cor da pele e da alegria que essa cultura, essa herança africana nos dá ao longo dos dias. Ok, gente? Adiante, por favor. Continente africano. Não trago só gingado, trago conhecimento. Navio negreiro. Não foi apagado. Menina do cabelo black, nariz achatado. Da periferia, eu mando meu recado. Nascido de Angola, guerreira Nzinga representou. Aqui ela está fazendo um paralelo com a história negra, a história do negro vindo para o Brasil. Fala um pouquinho sobre o navio negreiro e diz que não foi apagado. O que é o navio negreiro, professor? É o navio que transportava os negros vindos da África com a finalidade de serem escravizados aqui no Brasil. Aqui ela fala um pouquinho sobre os traços negros marcantes, o cabelo black, o nariz achatado, que muitas vezes as pessoas tratam aquilo como um traço feio, mas a gente sabe que isso é preconceito, é apenas você discriminando o diferente. Da periferia eu mando o recado, nascido em Angola, guerreira Nzinga, uma etnia ali da Angola, representou. Adiante, por favor. Quando crescer, quero chegar onde ela chegou, a guerreira Nzinga que ela estava falando. Seguido no flow, quero ser rainha como Anastácia e a Serafina, Carolina de Jesus, Chica da Silva, Cleópatra, Dandara, Clementina de Jesus, bisas, avós, minha mãe, tia, terminei a minha história que me enche de alegria. Aqui ela está exaltando personalidades negras, personagens importantes que marcaram a história e que hoje são exaltadas como grandes personalidades de resistência negra. Ok, gente? Agora a gente vai exercitar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a letra da música e sobre o que a gente conversou hoje para fazer nossa atividade, a nossa dinâmica local interativa. Vocês vão ter um tempinho para ler a questão, um tempinho para responder e a gente vai corrigir, interagir o que vocês entenderam da aula de hoje. Gente, agora com vocês a nossa DLI. Primeira questão, gente. Vamos trabalhar a primeira questão. Baseado na explicação sobre o conceito de preconceito, escreva a definição sobre o tema usado com suas próprias palavras. Eu quero que vocês façam agora. Aí na casa de vocês, aí na sala de vocês, no quarto de vocês, aonde quer que vocês estejam, vocês vão pegar agora um caderno e vão escrever, segundo o que vocês entenderam, o que a gente explicou, trabalhou aqui, o que vocês entendem sobre preconceito.
Entendam, coloquem no chat que depois a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Ok, gente? Segunda questão. Aponte elementos e personagens da cultura afro-brasileira que apareceram na música da MC Sofia. Daqui a pouco a gente vai voltar na letra da música para a gente analisar quais personagens apareceram na música da MC Sofia que representam a cultura afrodescendente. Ok, gente? Vocês vão ter um tempo de refletir agora, vou responder. Daqui a pouco a gente volta para debater e discutir um pouquinho mais sobre esse tema. Ok, gente? Agora é com vocês, tá?
muito bem, gente. Voltamos aqui. Eu estou aqui lendo os comentários de vocês em relação às questões que a gente passou para vocês refletirem, né? E eu estou vendo que vocês estão interagindo, isso me deixa muito feliz em relação às atividades. Isso é sinal que vocês compreenderam a aula de hoje, compreenderam a mensagem que a gente quer passar. Eu queria pedir para que vocês continuem respondendo aqui no chat, principalmente a primeira questão. Eu vejo aqui muita interação em relação à segunda questão, mas a gente quer saber um pouquinho também o que vocês acham sobre o conceito que vocês formaram sobre preconceito. Primeiro eu quero que vocês olhem aqui a questão, para que a gente possa refletir um pouco mais. Baseado na explicação sobre o conceito de preconceito, escreva a definição sobre esse tema usando as suas próprias palavras. O que eu queria que vocês fizessem, gente? Que vocês pegassem um pedaço de papel e escrevessem o conceito de preconceito. A gente estudou, a gente debateu e a gente falou um pouquinho que preconceito é um conceito pré-concebido. É aquela opinião que você forma sem conhecer a pessoa ou sem conhecer o indivíduo que você está se relacionando. É como se você não conhecesse a pessoa e acabasse detalhando essa pessoa com a sua opinião. E isso é preconceito. O exemplo que eu dei para vocês foi da coleguinha nova que chega, que você não conhece e pela sua ideia você cutuca a coleguinha e fala: nossa, como essa menina é metida, muitas vezes sem conhecer a pessoa. Isso é preconceito, tá, gente? E a partir de hoje vocês vão quebrar com isso, porque vocês são meninos e meninas espertas, e vocês vão acabar quebrando esse estigma de preconceito, ok, gente? Vamos lá, vamos ver a resposta do gabarito, para que a gente possa ter uma noção mais abrangente da temática, ok, gente? A resposta, o gabarito, é o tema que a gente trabalhou ao longo da aula, que diz o seguinte: preconceito é uma opinião que formamos das pessoas antes de conhecê-las. Como eu falei para vocês, é um conceito pré-concebido. Você forma um conceito antes de conhecer a pessoa. É um julgamento apressado e superficial e muito perigoso, pois ao invés de melhorar a nossa vida e da sociedade, acaba trazendo muitas situações complicadas e até mesmo violentas. Esse aqui é a resposta padrão, mas que a gente tem que ver que a gente quer que vocês formulem a resposta usando as palavras de vocês. Ok, gente? Adiante agora a segunda questão, que diz o seguinte: aponte elementos e personagens da cultura afro-brasileira que aparecem na música da MC Carol. Aqui vocês colocaram algumas respostas, que diz o seguinte. Aqui a Valéria diz o seguinte: em relação ao cabelo black e as roupas, ok? Outro aluno aqui, Rachel Isabel, diz o seguinte para a gente, que a resposta da questão 2 é a sua dança, a sua cultura, a sua cor de pele e etc. Aqui outro aluno, a Raquel, diz o seguinte: sua cor e o navio negreiro. O navio negreiro também está colocado lá, mas não é especificamente o que a gente quer nesse momento. Ok? Vamos lá. Várias respostas aqui. Navio negreiro, a cor da pele, estão falando aqui. A Isabel está falando a cor da pele e o cabelo negro. O João Vitor está falando sobre a questão do nariz achatado, entre outras questões. Tá bem, gente, a música da MC Carol, ela fala sobre vários aspectos da cultura afrodescendente. Ela exalta muito isso. Inclusive, é uma música de exaltação à cultura africana presente na cultura brasileira. Vamos agora ver a resposta, uma resposta aproximada do que a questão está nos pedindo, que é a seguinte: resposta: danças africanas, os gingados, personagens como Nzinga, Chica da Silva, Anastácia e Clementina de Jesus, entre outras coisas. São aspectos da cultura brasileira de origem africana presentes na música da MC Carol. Mais uma vez, vou pedir para vocês
que tenham uma curiosidade de saber um pouco mais sobre essa aula, pesquisem, gente. Peguem um pouquinho de tempo, peguem o seu celular, deixem um pouquinho o jogo de lado e pesquisem um pouquinho sobre a aula de hoje, sobre os personagens que a gente exaltou hoje, Chica da Silva, MC Carol. Pesquisem um pouco mais, para ter um pouquinho mais de subsídio, para aprender um pouco mais essa disciplina que é tão gostosa como a história. Ok, gente? Eu me despeço aqui de vocês. Espero que nas próximas aulas a gente possa ter mais contato, mais interação. E por hoje é só. A sua aula continua no próximo vídeo.